Olá, turminha! Bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou o professor Wellio Santana e vou ficar aqui junto com você. Juntinhos na tela do seu celular, da sua Smart TV, do seu computador, juntos para levarmos conhecimento rápido, prático e divertido. Já vou logo lhe convidando para procurar um cantinho da sua casa e não esqueça, leve para esse cantinho o seu livro didático, a sua bússola do conhecimento, mas leve para lá também o seu caderno, o seu post-it, a sua caneta, o seu lápis, a sua borracha e se prepare para embarcar comigo nessa aventura. Então, vem comigo! E antes de começarmos a aula de hoje, vamos à frase do dia. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Uma frase linda de Albert Einstein. Bons estudos! Aqui é o nosso tema, a composição da atmosfera e suas alterações. É sobre ela que nós vamos nos comunicar a partir de agora. As habilidades que vamos trabalhar, 12, 13 e 14 do nosso currículo sergipano. A 12 é entender e demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. A 13 pede para a gente descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir ações humanas responsáveis por esse aumento artificial, como queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas e etc. E também selecionar e implementar propostas para a reversão ao controle desse quadro. A 14 pede para a gente justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, associando aos impactos existentes na região, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. Essas são as nossas habilidades que vai nortear a aula de hoje. E o nosso para pensar. Ao ver essa imagem, de qual parte das camadas estamos falando? Se você disse que é da biosfera, você acertou. Mas será que ainda podemos reverter, gente, esse quadro? Nessa imagem aí, ela fica bem clara o que está acontecendo com a biosfera. E a pergunta é, será que podemos reverter? Vamos saber na aula de hoje. O ar. O ar é um dos componentes de extrema importância para a sobrevivência na Terra. Nele estão o gás carbônico, representado aqui pela molécula de CO2, necessário à fotossíntese, e o oxigênio, necessário para a respiração de muitos seres vivos. A atmosfera, a nossa camada de ar que envolve todo o planeta, ela mantém uma temperatura na superfície do planeta adequada à vida, além de filtrar esses raios solares. Essa atmosfera é essa camada de gases que nós temos, nós entendemos assim como ar. Aqui a composição, né, dessa atmosfera, do que ela é composta, né, o ar, né, de uma maneira geral. Aqui nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de uma mistura feita de dióxido de carbono, de argônio, vapor de água e vários outros gases que nós temos aqui na composição. O gás oxigênio e a combustão. Olha que interessante. Só vai haver combustão se houver oxigênio. Mesmo tendo um fósforo ou um isqueiro, um astronauta não poderia acender uma vela na Lua. Você tem noção por quê? A resposta é essa, por falta de oxigênio. Aqui nessa imagem você visualiza com muito mais clareza. Você tem aqui a combustão. A combustão nada mais é do que um processo de reações químicas entre esses três elementos aí. A fonte de ignição, que seria a fonte de calor produzida aí pelo fósforo ou pelo isqueiro, o material combustível, no caso da vela parafina, e o oxigênio. Os três juntos vão criar essa combustão, né? E você sabe que quando existe uma reação química, outros elementos são formados. No caso aqui desse exemplo, vapor de água é formado e gás carbônico, que é a fumaça da vela. O carro também funciona dessa maneira. Ou seja, dentro do motor do carro vai existir a ignição, vindo a partir da vela, né, que vai provocar uma faísca, e o combustível, mais o oxigênio que entra pelo carburador do carro. Os três juntos provocam aí essa combustão e esse carro pega o combustível fóssil, que nesse caso é a gasolina ou etanol, e transforma aí em energia fazendo-o impulsionar. Tá claro isso? Aqui nós temos os ciclos, né? Vamos entender melhor esses ciclos biogeoquímicos. Aqui o ciclo do oxigênio. Você sabe que para respirar é necessário o gás oxigênio. E esse gás, ele precisa entrar dentro do nosso corpo, ir até a nossa célula, e lá vai acontecer, né,
a reação dentro dessa célula para que, de fato, a célula possa produzir a sua energia. De que maneira isso acontece? Quando nós inspiramos esse gás oxigênio, ele chega até essa célula e lá dentro ela pega a glicose, que é a molécula energética, e junto com o oxigênio, ela quebra, produzindo a nossa energia. O resto do material que se produz a partir dessa queima dentro da célula é o CO2. Esse vem para fora a partir do processo de expiração, quando você elimina o CO2 para fora, e aqui no meio ambiente, ele vai estar no processo da fotossíntese, ou seja, as plantas vão pegar esse CO2 vindo da nossa respiração e também vindo, olha, da combustão de outros materiais, principalmente de madeira, por exemplo, como tem aqui nessa imagem aqui, ou seja, para que o fogo aconteça é necessário o oxigênio. Então, o restante do material que se é lançado na atmosfera é o gás carbônico. Então, o restante desse material da combustão junto com o nosso gás carbônico vai diretamente parar no ar. E o que é que a planta faz? Ela simplesmente, pelo processo de fotossíntese, pega esse gás carbônico, né, desassocia o carbono do oxigênio, fica com o carbono e libera o oxigênio para novamente o processo acontecer, né, tanto nos seres vivos quanto na combustão de material no meio ambiente. Tá claro isso? Aqui nós temos as camadas de ar, né? Nós vamos ter aqui elas bem divididas entre troposfera, estratosfera, mesosfera, atmosfera e exosfera. Essas camadas de ar, né, compõem aí toda a nossa atmosfera. E aí eu vou me ater a essas duas camadas aqui, olha, a troposfera, né, onde vai viajar aí balões, aviões, e aqui a estratosfera. Entre um e outro, principalmente na estratosfera, nós vamos ter a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? Nada mais é do que moléculas de oxigênio, como eu tenho O2, né, são duas moléculas para o oxigênio, uma terceira molécula vai unir a esse oxigênio e transformar-se no ozônio, que é um O3, né, representado na nossa tabela periódica. E esse ozônio simplesmente cria uma camada protetora, ele vai filtrar esses raios solares, impedindo com que os raios UV atinjam a nossa pele, né, e provoque, por exemplo, o câncer. Aqui o ciclo do carbono. No ciclo do carbono, nós vamos ter praticamente o mesmo que aconteceu no oxigênio, só que agora com gás carbônico. Ou seja, como eu coloco para fora o CO2 e as chaminés das fábricas colocam também o gás carbônico para fora a partir do processo de combustão, as plantas, durante o processo de fotossíntese, sendo estimulada pela energia solar, vai pegar esse gás carbônico, né, que nós seres vivos e as fábricas emitiram no ar, e vai simplesmente desassociar o carbono, ficando com ele, produzindo aí a glicose e liberando o oxigênio no ar, né? Os combustíveis fósseis também vai emitir isso a partir do processo da decomposição ou da queima desse combustível. Tá claro até aqui? Aqui o ciclo do nitrogênio, né? Um dos ciclos mais importantes que nós temos, porque é a partir desse ciclo do nitrogênio que nós vamos obter o aminoácido, que vai ser construída a proteína. Aqui você visualiza um coelho aqui, vamos representá-lo como seres vivos. À medida em que esses seres vivos morrem ou defecam em meio ambiente, entram em ação os decompositores. Esses decompositores vão pegar esse material aqui, olha, que são representados por fungos e bactérias aqui nessa imagem, vão pegar esse material e vão transformá-lo em amônia. E vão deixá-lo sob o solo no meio ambiente. As bactérias que são fixadoras de nitrogênio pegam o nitrogênio do ar e fixam esse nitrogênio junto à amônia. Outro grupo de bactérias, são chamadas de nitrificantes, pegam essa amônia, né, e transformam em nitrito, posteriormente em nitrato. E aí esse nitrato fica, né, para o meio ambiente e as plantas absorvem esse nitrato como se fossem sais minerais. E a partir daí elas transformam eles em aminoácidos, posteriormente em proteínas, e quando nós nos alimentamos dessas plantas, essas proteínas passam agora a fazer parte do nosso corpo. Porém, antes desse nitrato ser absorvido, bactérias desnitrificantes vão liberar o nitrogênio no ar novamente. E assim, esse nitrogênio passa a estar na atmosfera novamente. Aqui nós vamos ver um outro fator, né? Um fator que não é muito bom, mas
que está acontecendo. A destruição da camada de ozônio. Na década de 1930, a criação de um grupo de gases chamado de clorofluorocarbonos, ou CFCs, foi uma inovação tecnológica que parecia ter apenas vantagens. Esse material ele era utilizado muitas das vezes em sprays aerosóis, como você está vendo aí, né, na imagem. Também era utilizado como os gases de geladeiras, de ar-condicionados, enfim, para vários produtos eles usavam muito esses gases clorofluorocarbono, famosos CFCs. Após alguns anos, pesquisas científicas começaram a indicar problemas decorrentes do uso desses gases. Na década de 1970, 3 cientistas, Mário José, um mexicano, Frank, né, que foi um estadunidense, e Paul Joseph, que foi um holandês, descobriram que os gases do CFC e outras substâncias contendo cloro, flúor e bromo estavam destruindo essa camada de ozônio. E aí você pode observar que esse ozônio aqui sendo destruído, a camada vai ficando cada vez mais fininha e os raios do sol, eles não vão estar sendo filtrados adequadamente. Depois de muito tempo, em setembro de 1987, o Brasil e outros 196 países assinaram o Protocolo de Montreal. Foi um tratado que estabeleceu metas para a eliminação dessas substâncias destruidoras das camadas de ozônio. A partir daí, os países começaram a incentivar que as indústrias substituíssem esses gases e, se precisassem utilizá-los, que utilizassem com a maior restrição para que eles não fossem escapados para a atmosfera. Também começou, a partir daí, um treinamento, né, para pessoas que fossem trabalhar com esses gases, antes de trabalhar em cima do material, eles removessem esses gases para que eles não escapassem para a atmosfera. Isso fez, né, com que o buraco da camada de ozônio começasse a se diminuir. Ele vem diminuindo ao longo desse tempo. Você pode perceber nessa imagem que a camada azul é uma camada mais fina de ozônio, ou seja, ela está muito mais diminuída aí nessa região, enquanto a camada mais verde e amarela, ao qual você visualiza, ela é mais grossa. Significa dizer que nessa região o CFC está agindo destruindo essa camada de ozônio. Aqui nós temos o Protocolo de Montreal, né? Foi um protocolo assinado por todos esses países, 196 mais precisamente, que ele se compromete na diminuição, né, e na industrialização de produtos mais tecnológicos que não usem aí esses CFCs. Aqui eu dou exemplo aqui de algumas geladeiras, porque geladeiras antigas, o gás da geladeira, né, tem CFC. Então, quando eles vão descartar, é necessário retirar esse gás para depois desmontar a geladeira e descartá-lo adequadamente. Serve também para ar-condicionados, dentre outros. Desde que o protocolo entrou em vigor, as emissões de CFC diminuíram e a camada de ozônio vem sendo recuperada, uma vez que o ozônio se forma constantemente a partir do oxigênio. Ou seja, eu tenho uma molécula de oxigênio contendo 2 átomos de oxigênio, quando ele une-se a mais um átomo, eu tenho aqui o ozônio, o O3. Tá claro isso? Aqui vamos a um filme, né? Vai falar um pouco mais das mudanças climáticas. Vai falar também do efeito estufa, os seus efeitos, o efeito do aquecimento global e o que devemos fazer para diminuir esses efeitos. É um filme feito a partir do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos a ele. Mudanças climáticas. O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso,
baseou-se no conceito de estufa introduzido em 1827 por Fourier. O efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10.000 anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas. O homem está mudando o ambiente. A cada hora, 9.000 pessoas somam-se à população mundial. A cada hora, 4 milhões de toneladas de gás carbônico são emitidas. A cada hora, 3 espécies são extintas, 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais. A cada hora, atividades humanas adicionam ao ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo. A cada hora, 1.200 hectares de florestas são derrubados. Como isso afeta a nossa vida? Há 2 cenários extremos. Um com maiores emissões e, portanto, pessimista, e outro menos pessimista. O cenário pessimista estima um aumento da temperatura entre 4 e 6 graus Celsius, ocorrência de extremos de chuva e seca, alteração da distribuição das áreas dos biomas, alteração na biodiversidade, impactos na saúde da população, na agricultura e na geração de energia. O cenário menos pessimista prevê um aumento médio de temperatura de 1 grau Celsius a 3 graus Celsius e impactos parecidos com o cenário pessimista, só que em menores proporções. Como você pode ajudar? Muitos prejuízos causados pela ação indevida do homem na natureza são irreversíveis. As espécies que foram extintas nunca mais existirão, e a diminuição do grau de aquecimento global depende da vontade dos governos e das pessoas em reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Mas cabe a cada um de nós mudarmos nossos costumes para uma nova realidade de vida. Você pode ajudar bastante na conscientização de pessoas mais velhas, dos governantes e dos meios de comunicação. Construindo um novo planeta. Veja algumas dicas que você pode seguir e passar adiante. As áreas verdes são importantes para reduzir as temperaturas máximas. As árvores trazem sombra e frescor ao ambiente sem gasto de energia.
Uma cidade com muitas áreas verdes é menos quente. Pintar telhados com tinta refletiva diminui a temperatura interna da construção. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfalto e concreto também está mais protegida das inundações. O Brasil é um dos únicos países que fabrica automóveis do tipo flex, que funcionam com álcool ou gasolina. O álcool é menos poluente do que a gasolina, dê preferência a esse combustível. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. É fundamental encontrar caminhos para o desenvolvimento dos biomas sem degradar essas regiões. E quando você crescer? Você pode participar da preservação do planeta sendo um pesquisador da área de mudanças climáticas ou da área de ciências do sistema terrestre, ou um cidadão consciente de suas responsabilidades. Veja algumas questões para as quais os cientistas estão buscando respostas. Como enfrentar os grandes aumentos do nível do mar que ocorrerão por causa do derretimento do gelo continental? Como modificar e adaptar a agricultura à nova realidade ambiental? Como salvar espécies da fauna e da flora de uma possível extinção? Como preservar a biodiversidade da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, tão importante para o equilíbrio ambiental de todo o planeta? Como manter a qualidade de vida que conhecemos hoje sem aumentar o nível de emissão de gases de efeito estufa? Mudanças climáticas no INPE. As causas das mudanças ambientais e seus impactos são objeto de estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área de ciência do sistema terrestre tem como um de seus objetivos gerar cenários que mostram as mudanças que poderão ocorrer no uso e na cobertura da Terra. Os pesquisadores também estudam as implicações das mudanças ambientais no desenvolvimento do país. O INPE lidera a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, que gera e dissemina conhecimento e tecnologia para que o Brasil possa responder aos desafios provocados pelas mudanças climáticas globais. Aqui o para casa. Localize na página 52 do seu livro o item de olho na imagem. Lá vocês encontrarão duas imagens que retratam cenários de catástrofe. Com base no que foi exposto no vídeo, explique do que se tratam essas imagens. Em seguida, escreva no seu caderno propostas de intervenção para minimizar esses efeitos. Se não conseguir, não se desespere. Quando voltarmos às aulas, o seu professor irá esclarecer melhor suas dúvidas. Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!